Opa, oi professor, olá pessoal, meu nome é Gabriel Leão, eu estou aqui fazendo a apresentação do meu projeto de análise de dados. E eu acabei escolhendo como tema utilizar o algoritmo TSNE aplicado no dataset IRIS. Eu vou começar falando um pouco sobre esse algoritmo que eu escolhi, o TSNE, que é basicamente um algoritmo voltado à redução dimensional, ou seja, ele vai recolher os dados de uma database, de uma base de dados, e vai tentar representar esses dados que normalmente possuem diversas variáveis em duas ou três dimensões, ou seja, em 2D ou 3D. Um diferencial muito importante desse algoritmo é que ele é muito focado em representação gráfica, ou seja, ele vai traçar gráficos para representar a proximidade entre as amostras dentro de um dataset. Então, ele vai manter os pontos semelhantes próximos e pontos diferentes mais distantes, ou seja, elementos dentro dessa base de dados que tem vetores de características mais semelhantes vão estar próximos nesses gráficos, e elementos que possuem vetores de características mais diferentes vão estar mais distantes nesses gráficos também. Agora, falando um pouco sobre vantagens e desvantagens desse modelo. Começando pelas vantagens, como já falei anteriormente, ele é muito bom, muito utilizado para visualização 2D e 3D, então ele é realmente mais voltado a essa questão. Permite a gente visualizar os dados de maneira mais clara, e obviamente que olhando num gráfico fica mais didático ali entender o que está acontecendo dentro da base de dados. Ele também preserva relações de proximidade entre os elementos, ou seja, elementos que eram parecidos, eram próximos, assim, possível dizer, né? Eram semelhantes, vão continuar próximos dentro do gráfico gerado. Então, a gente vai preservar essa semelhança entre os elementos, mesmo que redimensionando a base de dados. E ele também, algo muito importante de se falar, é que ele separa padrões e repara padrões que não seriam visíveis com métodos lineares. Pois hoje em dia existem muitas bases de dados que separam seus dados de maneira muito complexas e não de maneira apenas lineares. Então, a gente tem alguns algoritmos como o PCA, que considera todas as amostras dentro de uma base de dados como que a distância entre elas são todas lineares. E isso acaba, assim, deixando passar algumas nuances importantes na análise. Então, o TSNE é um algoritmo muito bom, porque ele compreende essas complexidades dentro de algumas bases de dados. Agora, trazendo também algumas desvantagens nesse modelo. Como eu falei anteriormente, ele é muito focado em representação visual. Então, ele não é um modelo, por exemplo, de predição. Ele não consegue classificar novas amostras que são adicionadas. Então, você não consegue colocar uma amostra nova e tentar prever onde é que ela vai estar dentro desse gráfico. Então, é uma limitação desse modelo. Ele também é um modelo muito pesado, se utilizado em datasets maiores. Tanto é, eu vou falar mais para frente. Tanto é que esse foi um dos motivos que eu escolhi o dataset que a gente vai usar. É porque ele é um dataset mais reduzido, mais focado em testes de algoritmos. Então, é mais apropriado para utilizar o TSNE. E também, pequenas mudanças podem gerar muitas mudanças muito grandes no resultado final, no gráfico final. Agora eu vou falar um pouco sobre o dataset escolhido. Ele é um dataset que já está presente no RStudio. Ele é um dataset bastante simples e ele é muito eficiente com testes. Um dos motivos, como eu falei anteriormente, que eu escolhi foi porque esse modelo de algoritmo é muito pesado por gerar realmente esses gráficos. Então, é importante a gente trabalhar com um modelo mais simples para conseguir demonstrar o funcionamento do algoritmo. Esse dataset é basicamente um dataset com 150 amostras de flores do gênero Iris. E dentro desse dataset, essas flores são divididas em três principais espécies: a Iris setosa, a Iris versicolor e a Iris virgínica, cada uma com 50 amostras. Cada uma também dessas flores possui cinco variáveis: o comprimento da sépala, a largura da sépala, o comprimento da pétala e a largura da pétala. Todos esses 4 em centímetros e também a espécie, né? Que são essas três que eu falei anteriormente. Agora eu vou falar um pouco sobre a aplicação
do algoritmo em R. Antes de partir realmente para o RStudio, eu vou falar um pouco sobre o que eu fiz basicamente no algoritmo, que a gente começa com a definição das bibliotecas, essa primeira aqui, para utilizar o TSNE e essa aqui para gerar os gráficos. A gente também faz aqui logo em seguida a padronização, a definição de uma seed para realizar a padronização dos resultados. A gente também chama o dataset Iris, que já está presente no RStudio. Aqui a gente faz a normalização dos dados, a gente dá uma tratada nos dados. Depois, a gente utiliza o algoritmo TSNE para reduzir a dimensionalidade do dataset. E depois, a gente faz a criação do data frame e, por fim, a geração e renderização do gráfico final. Agora, antes de falar dos resultados, eu vou para o RStudio para mostrar para vocês e explicar cada parte, cada etapa do código. Começando aqui, como eu falei lá, não tem muito que adicionar nessa primeira parte, que são as duas bibliotecas principais, a do RTSNE, que é para você utilizar esse algoritmo dentro do RStudio, e a ggplot2, que é uma biblioteca voltada para gerar esses gráficos. Vamos começar aqui, né? Primeiro, a gente define essa seed, essa semente, como pode ser qualquer número aqui. Essa semente é basicamente para a gente padronizar os resultados, porque esse algoritmo é um algoritmo que trabalha com bastante variáveis aleatórias. Então, toda vez que a gente rodasse ele ia gerar um gráfico diferente. Assim, o resultado, a análise seria a mesma que a gente poderia ter, mas o resultado visualmente é diferente. Então, para toda vez que a gente rodar esse código, ele utilizar os mesmos números, nesses valores que seriam aleatórios, eu gerei uma seed aqui, defini a seed, poderia ser qualquer número, coloquei um aqui só por praticidade. Depois a gente também tem aqui, a gente trazendo aqui a database, o dataset Iris, que já está presente no RStudio, e aqui a gente vai começar tratando esses dados. Primeiro, a gente usa o scale, a gente vai, obviamente, transferir o dataset Iris para essa variável x, utilizando a função scale, que ela vai basicamente padronizar, no caso, deixar na mesma escala os valores das variáveis de cada amostra dentro do dataset. Por quê? Porque existem alguns valores, algumas variáveis que podem ter magnitudes maiores que outras, puramente numéricas, essa questão. Mas para essas variáveis não terem um peso maior dentro da análise, através de alguns cálculos de média, desvio padrão, a gente consegue deixar todas as variáveis dentro da mesma escala. Obviamente que preservando a proporcionalidade dos seus valores, mas deixando na mesma escala para não ter uma questão ali de diferença de magnitude e acabar influenciando muito no resultado final. A gente também aqui vai tratar utilizando o jitter, que é basicamente a gente vai adicionar um pequeno ruído em cada amostra do dataset. Por quê? Porque o TSNE ele não aceita duplicidade, ou seja, ele não consegue trabalhar se o dataset tiver duas linhas iguais, por exemplo. Então, a gente vai adicionar um mini ruído irrelevante para o resultado final em cada amostra, para basicamente o TSNE conseguir trabalhar, mas o resultado vai continuar o mesmo. Aqui a gente começa realmente chamando o algoritmo, a gente vai usar a função RTSNE e passar alguns parâmetros. Eu vou explicar cada um deles agora. O X é realmente o parâmetro onde está o dataset, o dataset Iris, tratado já, com o ruído e o scale também. A gente vai utilizar duas dimensões nesse caso, então o gráfico vai possuir duas dimensões. O perplexity é basicamente o número de vizinhos próximos que a gente tem que considerar. Quanto menor esse número, mais preciso vai ser o resultado final. Como o TSNE, no caso, a base de dados já é uma base pequena, com 150 amostras apenas, a gente pode usar esse valor mais reduzido, que vai dar um resultado bem bacana. No fim, depois o máximo de iterações que o algoritmo vai fazer, que eu coloquei 1000. O PCA que eu botei falso, que ele não precisa, porque a gente já normalizou os dados, não precisa utilizar. E essa verbose é simplesmente para, quando eu rodar, e
algumas mensagens irem aparecendo no console para garantir que o código está rodando 100%. Aqui a gente vai começar a... No caso, a gente vai criar o data frame e vai passar 3 colunas para ele, o TSNE1, o TSNE2, que são as 2 dimensões, e a espécie das flores, né? Então, esse data frame com essas 3 colunas. E aqui, por fim, a gente vai gerar o gráfico através da função ggplot, que é da biblioteca. A gente vai lançar para essa variável p com alguns parâmetros. Primeiro, o data frame, que a gente acabou de criar aqui em cima, com as 3 colunas. As 2 dimensões que a gente vai querer. E aqui, vocês vão ver no gráfico mais para frente, essa questão da color, se as espécies, que os gráficos vão ser uns gráficos que cada elemento vão ser representados por pequenos círculos. E basicamente aqui a gente falando que esses círculos, cada cor de círculo vai ser uma espécie diferente dentro do gráfico. Aqui é puramente para a gente definir o tamanho desses círculos dentro do gráfico. Aqui também questão puramente visual, né? Para definir o tema do gráfico, para deixar um tema minimalista. E também as legendas dentro do gráfico. Aí depois a gente printa aqui o gráfico e por fim a gente pode salvar o gráfico também em PNG. Aqui as medidas dele, tudo certo. Então eu vou rodar o código completo para vocês verem. Vou rodar aqui e vai aparecer. Pronto. Basicamente aqui as 2 dimensões que o algoritmo gerou e as espécies das flores divididas aqui em vários setores. Eu vou voltar agora um pouco para o slide para mostrar algumas características desse resultado. Então, como eu falei anteriormente, características parecidas, no caso, flores com características parecidas se mantêm próximas e flores com características mais distintas se mantêm distantes. Então, aqui a gente pode ver que tem 3 divisões bem separadas aqui, dá para perceber claramente. Os elementos do tipo setosa, eles estão mais distantes porque esse gênero dessa espécie é mais diferente dos outros dois gêneros, no caso. Mas você pode ver aqui que existe uma divisão aqui entre o versicolor e a virgínica, só que algumas interseções aqui também, alguns elementos mais semelhantes, porque esses 2 gêneros da espécie são mais semelhantes, realmente. Mas ainda existe certa delimitação aqui nessa área. Então, pessoal, por fim, eu trouxe aqui alguns exercícios propostos para quem tiver interesse aí de testar o algoritmo e brincar um pouquinho aí na máquina de cada um. Eu trouxe aqui 3 exercícios principais. O primeiro deles é para testar o impacto da normalização dentro desse algoritmo. Então, como eu falei anteriormente, a gente utilizou o scale, que vai basicamente padronizar a escala das variáveis, dos valores das variáveis de cada amostra. Então, para não acabar tendo que uma variável tem um peso maior dentro do resultado final. Então, basicamente, esse exercício é para provar a importância do pré-processamento desses dados. Então, nesse exercício, vai executar o TSNE sem realizar essa normalização, sem realizar esse pré-processamento dos dados, e depois vai rodar ele com o scale, né? Realizar o scale e depois rodar o TSNE para comparar visualmente as mudanças dos gráficos. O segundo exercício é para testar o efeito de outro parâmetro que a gente utiliza também dentro do algoritmo, que é o Perplexity. Como eu expliquei anteriormente, é o parâmetro que vai definir quantos vizinhos você vai considerar dentro do seu algoritmo. Quantos vizinhos das amostras você vai considerar. Então, e como isso afeta o gráfico final. Então, a gente vai rodar o Perplexity sendo 5, 30 ou 50 e colocar os gráficos gerados lado a lado para comparar a influência desse parâmetro dentro do algoritmo. E, por fim, também, muito importante, que é sobre aquela questão do TSNE, ele tratar também estruturas não lineares dentro de base de dados. Então, eu citei que o PCA ele não consegue tratar essas estruturas. Então, basicamente, esse exercício é para testar realmente como o TSNE captura essas estruturas e qual a diferença faz no resultado final. Então, a gente vai utilizar tanto o PCA quanto o TSNE
no mesmo dataset que a gente usou, que é o Iris, e vai comparar os resultados finais, para ver se realmente faz diferença, pelo menos nesse dataset, essa propriedade diferencial do TSNE. E também acaba abrindo debate um pouco para qual situação cada um deles é melhor, né? Então, acho bem legal a gente ter essa discussão. Por fim, aqui, só falando um pouco das referências que eu peguei. Esse primeiro link aqui é sobre a aplicação do TSNE dentro do RStudio, dentro do R. Esses dois outros links do Kaggle e do GitHub foram basicamente para entender ali como o dataset funciona, né? Para conseguir explicar melhor para vocês. Então, é isso, pessoal. Valeu.